Eba, este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele. Bom dia, bom dia, que bom, hein? Mais um dia, mais uma semana, desse sol, Edna, mais uma semana, né? Essa semana nós vamos viver o avanço do Senhor, a Aninha, a Beca. Que bom ter vocês aqui, iniciando mais uma semana. Gente, que bom, né? Mais uma semaninha aí pra nós. 7:1, bora lá? Nós vamos ler em Mateus 10. Mateus 10. E nós vamos falar sobre o que essa semana? Tá ouvindo essa música? O medo não vai nos parar. O medo não vai nos parar, gente. Você acredita nisso? Essa semana... Peraí. Parar aqui que eu não dou conta de uma música e falar ao mesmo tempo. Eu me perco. Essa semana nós vamos trabalhar a interferência. Então, o que acontece? Vamos recapitular o nosso treinamento para todo mundo ficar na mesma página. A primeira semana, nós trabalhamos o enfrentamento, que foi a maioria de nós ficamos ruins, ficamos mal, porque tivemos a consciência que a vida não estava tão boa assim, né? Nós tivemos a conscientização que nós não fizemos tudo o que deveríamos, né? Que fomos omissa em alguns momentos. Então foi ali a semana do enfrentamento, da realidade, de abrir os olhos para ver o que estava acontecendo nas nossas vidas. Aí a segunda semana nós falamos sobre domínio. Ou seja, a vida é minha, eu tenho que assumir o controle dela. E aí nós falamos das 7 áreas da vida, nós fizemos um jejum, dizendo que nós estávamos assumindo o domínio, tomando posse de cada área das nossas vidas. Na terceira temporada, nós falamos sobre governo, porque não basta só eu entrar dentro de um terreno, não basta eu assumir, né, dizer que uma casa é minha e não cuidar dela. Então nós entendemos que o governo é necessário. Por que o governo é necessário? Porque é através do governo que eu tomo decisões, que eu tenho atitudes, que eu faço mudanças, né? A gente até citou sobre o governador de São Paulo, que ele precisa tomar algumas decisões, fazer alguns ajustes, algumas mudanças, para comprovar que ele está cumprindo um bom mandato. O contrário, as pessoas dirão, que governador péssimo. E aí a gente precisa olhar para nós e dizer assim, será que eu sou um bom governador? Será que de fato eu estou governando a minha vida como se deve? E aí nós passamos pelas 7 áreas e entendemos que quem governa multiplica, que quem governa frutifica, que quem governa vive a plenitude. Só que nós também entendemos que existem coisas que nos impedem de governar. Existem coisas que entram e bloqueiam o nosso governo, que querem impedir. Percebe que, vamos olhar dentro de um cenário político, né? Porque é importante nós colocarmos os partidos, né? Os candidatos, votarmos nos candidatos, todos da mesma chapa, todos os candidatos do mesmo partido, porque supostamente eles vão se ajudar, né? Então, quando você coloca todo mundo ali do mesmo partido, subentende-se que eles vão trabalhar na mesma linha de raciocínio e por isso, por conta da unidade, a tendência é que o governo seja melhor. Ou também pode ser péssimo, porque se você colocar todo mundo do mesmo partido, vai todo mundo caminhar para a mesma direção e se a direção estiver errada, acabou tudo. Então, é dito, né, pra gente, olha, vota sempre no mesmo partido, porque assim ele terá mais autonomia. Dentro da política pode ser verdade ou não, né? Isso não é a nossa questão aqui. A questão é que se nós não alinharmos as nossas emoções de acordo com os nossos propósitos, nós estaremos trabalhando igual os políticos, cada um puxando para um lado, entendeu? Então, às vezes, não dá certo, por quê? Porque o governador é de um, o prefeito é de outro, o presidente é de outro, e ninguém quer dar o braço a torcer e para facilitar a vida do outro. Os nossos sentimentos é a mesma coisa. Se nós não alinharmos, se nós não caminharmos, ó, eu vou governar, mas todo mundo tem que vir comigo, todo mundo tem que ser do mesmo partido, dá ruim, a gente não consegue avançar, entendeu? Então, nós vamos tirar hoje tudo aquilo
que está tentando impedir o nosso governo. Nós vamos fazer a interferência. Então nós vamos falar assim, olha, até hoje tal sentimento, tal atitude governava junto comigo. Ou às vezes governava mais do que eu. Mas agora eu quero dar um basta e dizer pra você vai ficar aí no seu lugar, porque eu vou assumir o controle. Então hoje nós vamos fazer a interferência do medo. Por que nós vamos fazer a interferência do medo? Porque nós lemos nessas 3 semanas sempre... você percebeu que a gente está sempre nos evangelhos, que eu não saí dos evangelhos, que a gente está sempre olhando a forma como Jesus se manifestava e conduzia as pessoas? Por quê? Isso foi intencional. Todas as passagens que eu citei para vocês eram passagens que tinha Jesus como protagonista daquela situação. Esta intencionalidade é para nós percebermos que somos discípulos dele e temos que fazer exatamente o que ele fazia. Obviamente que todos os profetas, eles são inspiradores, mas a minha referência sempre deve ser Jesus. Eu quero ser discípula dele e fazer exatamente o que ele fazia. Então eu peguei passagens bíblicas que faziam menção do comportamento, da fala dele, para que a gente trouxesse isso para a nossa vida. E aqui o que nós vamos ler hoje em Mateus 10... foi uma reunião que Jesus fez com os seus 12 discípulos. Então, ele reuniu os 12 e lhe deu, olha que já começa assim, ó, o capítulo de Mateus 10. Jesus reuniu. Entrou aqui e voltou, né, gente? Diz aí pra mim, estão me vendo? Deu tudo certo, né? Jesus reuniu os 12 lá em... Gente, voltou pra vocês? Diz aqui pra mim se voltou, senão eu vou ter que encerrar. Ah, tá. Então, beleza. Mateus 10. Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhe deu autoridade. Então, ele pega todo mundo, traz pra perto. Vamos fazer o quê? Voltou, né, meninas? Obrigado, tá? Ele pega os seus 12 discípulos e começa a fazer um treinamento com eles. Ele reúne ali. E a primeira coisa que ele dá pra eles é o quê? Autoridade. O que é autoridade, gente? Governo. A primeira coisa, quando Jesus começa a treinar os discípulos, é dar pra eles autoridade. Eu entrego a vocês a autoridade. Sobre o quê? Sobre espíritos imundos, sobre a enfermidade, sobre a doença. Vocês têm autoridade. Não é elas que comandam vocês. Não é elas que dominam vocês. Mas vocês têm autoridade para dominar. Maravilha. Aí, lá no versículo 26... Aí ele começa com várias instruções para os discípulos. Eu vou ler algumas, porque senão não vai dar tempo, tá? Aí lá no versículo 10, ele diz assim: ouçam, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sejam espertos como a serpente e simples como a pomba. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados na sinagoga. Aí o que Jesus disse aqui para os discípulos? Ó, eu vou treinar vocês. Só que todo treinamento, todo bom treinamento, todo treinamento eficaz, ele não é um treinamento motivador. Porque o motivador, tudo que vem como motivador, ele tem prazo de validade. Um bom treinamento, ele trabalha com a realidade. Gente, é isso aqui que vai acontecer. Porque se isso aqui acontecer, você tem que ter este comportamento. Então, quando Jesus começa o treinamento, ele não começa falando: ó, vocês vão arrasar, ó, vai dar tudo certo, olha, uhul, grita três vezes por dia, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E pronto, já saiu pra vencer. Não é isso, porque essa não é a realidade. Toda a carga de motivação que a gente recebe, ela tem prazo de validade. Geralmente, ela dura aí até uns 3 dias, você tá lá empolgado, e daqui a pouco você murcha de novo e fala: não dou conta, e se sente um incompetente, porque você não dá conta de manter aquela motivação. Por isso que a transformação, ela precisa ser progressiva, doses homeopáticas. Se você for muito radical e tentar tirar tudo e fazer tudo de uma vez, você não sustenta. Isso a gente chama de fogo de palha. A mudança, para ela ser eficaz, ela precisa ser progressiva.
Hoje eu fiz uma coisinha, amanhã eu vou fazer mais uma coisinha. Ai, hoje eu não consegui, ok, não consegui. Respiro fundo, amanhã eu vou fazer de novo. E assim eu vou indo, porque senão não dá certo. Aí Jesus, ele vem e traz toda a verdade para os seus discípulos. Ó, fácil não vai ser. É o seguinte, quer me seguir? Vocês serão enviados como ovelha no meio dos lobos. Mas sejam espertos. Fiquem ali, ó, um olho no peixe, outro no gato. E outra coisa, tenham cuidado. Aqui a gente já entende Jesus dizendo assim, ó, vai ter problema, vai ter BO, o coração de vocês vai dar uma acelerada, vai dar às vezes um suador, mas fique tranquilo, tenha um cuidado só. Olha o que você vai falar, olha a forma como você vai se comportar, vigie o seu comportamento. Então Jesus começa a dar alerta, sinal de alerta pra eles. Ó, não é pra vocês ficarem desesperados, é pra ter cuidado. Sabe quando a mãe fala assim, quando nós éramos pequenos, né? Cuidado ao atravessar a rua. Ela não falou pra gente não atravessar. Ela disse pra tomar cuidado. Olha pra direita, olha pra esquerda, né? Quando você sair sozinho, não fica dando muita atenção. Se chamarem você pra ir pra algum lugar, você não vai. Tenha cuidado. Ela não prendeu a gente dentro de casa e falou, você não vai fazer porque você é novo demais. Você não vai fazer porque eu tenho medo de te lançar no mundo. Não, ela disse, tenha cuidado. É a mesma coisa que Jesus falou aqui. Por minha causa, ó, se você quer ser seguidor, por minha causa, serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa é a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Jesus disse aqui o seguinte, os problemas nós temos que usá-lo como oportunidade. Olha isso. Vocês vão ser julgados, vocês vão ter muito problema por minha causa. Mas seja inteligente. Usem isso a favor de vocês. Isso é uma oportunidade de revelar o meu nome, de viver experiências. Olha os problemas como oportunidade. Sabe qual é o nosso problema? A gente olha problema como um problema, entendeu? E os problemas, na verdade, devem ser encarados como desafios. Oportunidade de crescimento, oportunidade de aprendizado, oportunidade de viver milagre. Nós queremos viver o extraordinário, queremos viver milagre, mas não queremos passar perrengue, não é? Queremos ver o Senhor provendo, mas não queremos passar pelo caminho do sacrifício. Aí fica muito difícil, né? Porque se a gente quer viver o que não existe, a gente tem que passar por caminhos que ninguém nunca passou, diferentão, para ir ter condições de viver o milagre. Quando forem presos, ó, Jesus já falou, vai ter prisão aí na vida de vocês. Quando forem presos, sabe que o medo é uma prisão. Ansiedade é uma prisão. Trauma é uma prisão. Né? Hoje, pouco se vê, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros países isso não é a realidade. Aqui no Brasil, e profetizamos que não será a realidade do Brasil, você não vê uma pessoa sendo presa por amar a Jesus, né? Mas, do jeito que tá indo, né, gente? Mas, enfim. Porém, existem outros tipos de prisão. E que a gente não se atenta. E ele diz assim, ó, por minha causa serão, quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Tá numa situação difícil? Foi encurralado? Sabe, você foi... Porque às vezes, gente, é necessário passar pelo deserto. Jesus passou, né? Às vezes é necessário a gente viver situações difíceis, complicadas. Às vezes é necessário a prisão. Paulo e Silas não foi pra prisão? É necessário. Mas ele diz assim, ó, não se preocupem. Porque às vezes a gente tá se sente numa prisão e você fica querendo abrir aquela prisão com as suas próprias mãos. Sair daquela situação da sua forma. E aí a gente se perde. E ao invés da gente encontrar a chave, a gente joga a chave fora. Então ele fala assim, ó, você tá numa situação difícil? Tá se sentindo meio encurralado? Tá se sentindo aprisionado? Tá se sentindo numa situação complicada? Quem nunca se sentiu preso a uma situação? Fala, meu Deus, quanto mais eu tento sair dessa situação, mais eu me vinculo a ela. Mais parece que eu tô mais preso a ela. Como que eu faço? Aí ele fala assim, fica quieto. Não tem que falar nada, que a gente gosta muito de falar.
E Jesus gosta muito de mandar a gente ficar quieto, já percebeu? Ele fala, não precisa falar nada. O Espírito do seu Pai vai falar por meio de vocês. Baixa a guarda. Respira fundo e fala, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Ó, segura nas mãos de Deus e vai. Eu entrego nas tuas mãos. Quantas coisas que nós temos que resolver, nós não resolvemos. E o que nós não temos que resolver, entregar nas mãos do Senhor, nós queremos resolver. Nós somos tudo estranho, né? Aí o 23 diz assim, quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outro. Ó, lembra do luta e fuga? Nós precisamos ter discernimento. Qual é o momento de lutar e qual é o momento de fugir? A Alida falou que travou, gente. Travou. Vocês estão me vendo aqui? Porque voltou normal pra mim, pelo menos. Tinha travado mesmo, viu, Alida? Mas aí acho que agora voltou. Voltou, gente? Alguém me disse se voltou, por favor. Há momentos de fugir. Jesus está dizendo, normal, né, Sol? Tá bom, obrigada. Há momentos de fugir. Jesus está falando, ó. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Quando você vê... Obrigado, meninas, tá normal, Alida, acho que vai voltar daqui a pouco. Quando você perceber que a situação tá muito difícil, por que você vai ficar lá apanhando? Jesus, ele fugiu de muitas cidades que ele estava ameaçado de morte, queriam espancar ele. Olha lá, lê lá Mateus que você vai ver quantas vezes o Senhor falou, eu não vou ficar aqui não, deu linha na pipa. Foi embora. Nós precisamos ter o discernimento da hora de parar, da hora de sair de cena. O problema é que ficamos dando murro em cima de... em ponta de faca, em cima de faca. Murro em ponta de faca. Não é pra você pegar essa minha fala e sair fugindo de tudo. Não é. Olha aí. Ele também disse que vai ter prisão. Ele também disse que vai ser calúnia. Mas ele falou que quando forem perseguidos, há algumas situações que não é pra você falar, eu sou bonzão e eu vou enfrentar isso aqui. E às vezes o fugir é o se calar. É o tirar as mãos. Não é pra você pegar suas malas e sair fugida, né? É pra você parar de tentar interferir, ó. Eu fui até aqui, mas agora eu não vou mais. Agora eu vou entregar pro Senhor. Eu vou me retirar, porque isso tá me machucando, isso tá me ferindo, então eu não vou ficar aqui. Aí ele vai lá e diz assim também no 24, os discípulos não está, ó, olha isso aqui. Os discípulos não está acima de seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nome ainda pior. Ó, Jesus tá trazendo a realidade pra gente. A gente fica chateado, magoado pelo levante, pelas dificuldades, a gente chora. Meu Deus, que difícil que a vida é. Mas ele disse assim, ó, o discípulo não vai ser mais, não. Ele vai ser igual. Se eu fui chamado de Belzebu, você acha que você vai ser chamado de quê? Coisa pior. Se eu fui pra cruz, você acha o quê? Que você vai também passar por perrengue. Mas aí, gente, a gente só tem que lembrar do fim de Jesus. Do fim não, né? Do que aconteceu com Jesus, porque Jesus nunca teve fim, né? Nunca terá fim. Não tenham medo, aqui ó, não tenham medo daqueles que o ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. Gente, o medo é uma preparação do corpo diante de um perigo. O medo é uma demonstração que você está em perigo. O medo é uma forma de você dizer assim, eu fui abandonado aqui, sabe? Olha a situação que tá, eu estou em perigo, então eu não posso continuar, eu tenho que voltar para trás, eu não posso avançar. E o que a gente precisa entender sobre o medo?
Medo é um mecanismo de defesa colocado em nós pelo próprio Deus para nos sinalizar quando algo está errado, quando algo está para acontecer, né? Para nos dar segurança. Então, eu tô numa situação, eu vi lá um leão e eu vou continuar para cima do leão? Não, aí o medo, o meu mecanismo de defesa ele é acionado e eu tenho que tomar alguma atitude, eu tenho que fugir, ou eu tenho que ser igual Davi, lá lutar com o leão, mas ele vai sinalizar ao meu corpo que eu estou diante de um perigo. Quando o Senhor fala assim pra gente, não tenha medo quando eu dou uma ordem a você. Porque quando eu tenho medo, quando o Senhor me dá uma ordem, significa que eu estou dizendo assim, eu não confio que o Senhor vai me livrar. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de não dar certo, e eu não confio que o Senhor vai fazer sua parte. Eu acho que o Senhor vai me deixar no meio do caminho. Então eu não quero ir, eu tenho medo de ir. Porque eu tenho medo de sofrer, porque eu tenho medo de ser abandonado. Por que ofende o Senhor o medo? Por que ofende o Senhor? Porque eu falo pra Ele com as minhas atitudes. Eu não acredito na sua capacidade de me livrar. Eu não acredito que o Senhor vai estar comigo. Eu não acredito que o Senhor vai me dar forças. Então eu prefiro não ir. Quando eu não acredito, eu dou vazão ao medo. E hoje nós estamos dizendo que nós vamos interferir a ação desse inimigo, porque ele é um inimigo. Quando ele age excessivamente, ele não é mais o nosso parceiro, ele não é mais um defensor, porque o mecanismo de defesa que o próprio Deus colocou em nós é para nos defender. Não vai muito, né? Não corre numa rodovia que vai dar problema. Aí você vê o carro ali passando em alta velocidade, dá até um frio na barriga, né? É perigo. Só que se o meu pai tá dizendo, se joga, e eu falar assim, não vou me jogar porque eu tenho medo. Eu tô dizendo o quê? Eu não vou me jogar porque eu não confio que você vai me pegar. Eu não vou ir, não filha, pode vir. Imagina o seu pai do lado da rodovia falando, filha, vem, é preciso, não dá, não tem aqui como passar, tem que passar por aqui, porque aqui, se a gente não passar por aqui, a gente vai morrer, filha, você tem que passar por aqui, eu estou olhando, filha, corre, pode correr que não tá vindo o carro. Aí você fala assim, eu não. Filha, eu estou vendo o que você não está vendo, pode vir. E a gente fala, eu não, é rodovia. Os carros vêm a 120, a 180, a 200 por hora. Eu não. E o pai tá dizendo, vem porque eu garanto que não tá vindo nenhum carro. E se vier, eu paro ele com a minha mão. Mas a gente não consegue ir. Por quê? Porque a gente acredita no que os nossos olhos estão vendo. E não acreditamos naquilo que Deus está falando. Então, o que eu quero te falar hoje, nessa segunda-feira? Qual tem sido o seu nível de confiança? Você confia mesmo em Deus? Ou o medo tem te dominado? Quem tem governado a sua vida? O seu pai ou o medo? A quem você tem dado ouvido? A quem você tem se prostrado? Ao medo ou ao seu pai? E aqui eu entendo, para finalizar, gente, que existe algo que se chama relacionamento. Eu preciso entender a hora que eu tenho que sair de cena e a hora que eu tenho que avançar. Porque teve um momento aqui que Jesus falou, se você vê sinal de problema, fuja. Então você entende que é uma linha tênue? Você entende que é uma linha tênue ali? Qual é a hora de fugir? Qual é a hora de lutar? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Relacionamento. Eu conheço a voz do meu pai. Quando o meu pai falava assim, filha, pode vir. Eu falava, então eu vou. Meu pai tá falando, eu vou. Filha, não vem. Quando eu desobedecia, o que acontecia? Problema à vista. Eu tinha problema. E ele dizia o quê? Eu avisei. A palavra que os pais adoram, né? Eu avisei. Só que é o relacionamento, a confiança, a obediência que vai apontar se eu vou ter problema ou se eu vou ter sucesso. E aí eu quero que você analise. Você tá tendo mais
ouvido? A quem você tá temendo? Eu só quero ler isso aqui pra finalizar, gente, ó. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Há pessoas querendo nos matar. Há situação querendo nos matar. Mas eles não podem tocar na alma. Então por que a gente fica tão enferminho da alma? Por que a gente fica tão assim, cheio de estremelique? Porque a gente dá permissão. Eu abro a porta e digo, medo, toque na minha alma, medo. Medo pode tocar. E sabe quando eu dou permissão? Quando eu não entendo a hora de parar, quando eu não entendo a hora de fugir. Quando eu vou, quando Deus diz pra eu ficar. Então, que sejamos nós, pessoas, que vai buscar o relacionamento verdadeiro e genuíno e identificar a voz do nosso Pai. Porque se nós não soubermos identificar, nós não vamos conseguir vencer o medo. Tá bom? Um beijo. Façam essa interferência na sua vida. Diga, medo, para. Assim como Jesus falou pro vento, pro mar, me obedece que agora quem manda aqui sou eu. Tá bom? Vamos vencer em nome de Jesus. Um beijo, uma ótima semana pra nós.